Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Nós paramos pontualmente na análise do procedimento que envolve a ausência. Primeiramente, pessoal, nós temos que trabalhar algumas coerências. Lembrar que o Código Civil, no que tange, no que se refere aos bens dos ausentes, que envolve jurisdição voluntária, não tem a redação 100% adequada com a sistemática da Lei 13.105 de 2015, que é o CPC. Não há uma sistemática de adequação entre a terminologia trazida no Código Civil com a terminologia utilizada no CPC. Não na sua inteiriça, mas em pontual expressão. E eu digo qual é o ponto que pode gerar confusões na hora que você for estudar, na hora que você for ler. A confusão que vai se gerar, pessoal, pontualmente, é na interpretação que se estabelece no artigo 26. Repito, a interpretação que vai exaurir confusão é no que tange a interpretação extraída no artigo 26. Para isso, pessoal, eu vou lá para a última página, na página 153, não, a página 53, e lá, pontualmente, nós vamos encontrar uma forma bem tranquila de memorização para vocês. Olha só, pronto, está aqui. Nós poderíamos sintetizar, pessoal, todos os procedimentos que envolvem a ausência em 3 fases. A primeira das fases, pessoal, é a chamada curadoria dos bens do ausente. Então veja, na curadoria dos bens do ausente, nos termos do artigo 744, ela deve ser reconhecida em juízo. Pessoal, não basta meramente a pessoa não estar presente. Tem que haver pronunciamento do juiz. O magistrado ele tem que reconhecer a situação de ausência. E aí, nesse contexto, é dado inauguração à primeira fase em que envolve o procedimento de jurisdição voluntária, que é a dos bens do ausente. Nesse sentido, nós temos a curadoria dos bens do ausente. Bem, pessoal, no que remete e no que tangencia a distinção entre curadoria, curatela e tutela, vamos rapidamente aqui trabalhar contigo. Olha só, quando a gente fala pontualmente da curadoria, pessoal, olha só o termo curadoria, por mais que o CPC utilize inclusive o termo curador, o instituto é curadoria. Então veja só, não vamos confundir curatela. A curadoria, pessoal, envolve uma necessidade de um pronunciamento do juiz em que ele vai reconhecer a uma pessoa adulta capaz que ele possa intervir em prol de uma pessoa que se encontre em situação especial. Vou repetir. No que se refere à curadoria, nós temos a situação em que uma pessoa irá intervir na situação de direito por parte de um indivíduo que, por alguma circunstância, ele está numa situação especial. Ele está em uma situação especial. Um dos casos de curadoria, pessoal, é a curadoria do ausente. A curadoria do ausente. Outra situação que também vai repercutir na curadoria, pessoal, é quando nós tenhamos o tratamento específico do réu preso. E aí, nesse sentido e nessa consequência, para a gente poder maximizar esse conhecimento, eu te convido a ler comigo o CPC no seu artigo 72, inciso 2. Artigo 72, inciso 2. Vamos lá, pessoal? Artigo 72, inciso 2. 47, 70, 71, 72. Acharam aí? Pessoal aí da turma aí de direito, né? Vamos lá. 72. O juiz nomeará curador especial ao, inciso 2, réu preso revel, bem como ao réu citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Na situação que envolve, portanto, o réu preso, pessoal, veja categoricamente que para que haja o exercício pleno de um direito, há uma intervenção, portanto, de uma pessoa em prol, em defesa desse direito do indivíduo, no caso o réu preso, tá? Para que justamente haja o quê? O segmento de todos os atos indispensáveis no processo.
Lembrando que o artigo 9º do CPC, ele consagra a sistemática, aliás, ele replica a sistemática de garantia na órbita infraconstitucional do contraditório. E aí, no próprio artigo 9º, parágrafo único, fala do contraditório diferido. Então imagina aqui, vamos lá. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela esteja previamente ouvida. Aqui é o contraditório. Aliás, pessoal, eu já vi em palestras e outros eventos, quando se fala assim CPC, é o código do contraditório. Já vi várias vezes em eventos, inclusive até em obras. O Código de Processo Civil é o código do contraditório. Subsequentemente, pessoal, nós temos o contraditório diferido, que está no parágrafo único. Por exemplo, no que tange a tutela provisória de urgência. Aí eu permito que você faça a consulta no artigo 294 e seguintes do CPC. Tudo bem? Outra situação que envolve curadoria, pessoal, é na hipótese de ausência. Está lá no artigo 22. Agora, muito cuidado, pessoal. O artigo 22 ao 25, ele fala da curadoria dos bens do ausente, que é a primeira fase do que envolve toda a jurisdição voluntária do ausente. Qual é o objetivo da curadoria do ausente? É simplesmente permitir com que esse ausente venha a regressar nos seus bens. Cuidado, pessoal, que nesse contexto, o artigo 26, inclusive, trago para vocês em primeira mão, as orientações do jurista Venosa. Vou ler para vocês aqui uma parte do livro dele, bastante interessante. Gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção, que ele faz esse alerta para nós da comunidade acadêmica, né? Nós que somos sempre hermenêuticos, sempre aprendizes do direito. Então vamos aqui primeiramente analisar a literatura do artigo 26 para assim nos debruçarmos ao artigo 744 do CPC. Vamos lá. Pessoal, nesse sentido, vamos lá, artigo 26, estou folhando aqui meu vademecum, acredito que Daniel, Brenda, demais alunos, né, pessoal do fundão, pessoal do meio, pessoal dos colaterais, todos estão aí acessando aí seus respectivos vademecums. Olha só, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ora, se é decorrido um ano e é ausente, é porque no mínimo houve o que, pessoal? Houve já o reconhecimento da ausência. Bem, aí, ou se ele deixou o representante ou procurador em si passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência. Opa, aqui já pegou. Porque, veja, a sistemática do 26 dá a entender que há um procedimento em que somente para aperfeiçoamento da sucessão provisória tem que ser nesse instante declarada a ausência. Mas não, essa ausência já é declarada no início. Inclusive você percebe essa informação no início do artigo 26. Só que isso é um restício da sistemática anterior. E aí eu trago para vocês em primeira mão a palavra do jurista Venosa. Olha só, pessoal. Abre aspas. Aqui são as palavras do jurista Venosa. Feita a arrecadação dos bens, como existe a possibilidade de o desaparecido retornar a qualquer momento, os bens não podem ser dissipados. A fase seguinte é da sucessão provisória. Ponto, fecha aspas. Então, isso aqui nós trabalhamos na aula passada. Inclusive, pessoal, pegando aqui no vademecum, você vai encontrar essa informação no artigo 36. E se tiver na esfera da sucessão definitiva, você vai encontrar no artigo 39. Então a gente já viu isso, tá tranquilo, tá bem claro. Dando seguimento aqui às orientações. Mais uma vez, as palavras do jurista Venosa. Abre aspas. A referência feita neste artigo quanto à declaração de ausência é resquício do sistema anterior, que causava dúvidas, e não deveria estar neste texto. Então veja, ainda é a problemática. Você pode perceber que em um momento ele fala da ausência, depois fala de novo da ausência declarando. Realmente gera dúvidas. Mas o CPC ele veio para usurpar qualquer dúvida nesse sentido. Vamos aqui, mais uma vez, as palavras de Venosa. Abre aspas. A declaração de ausência tratada no artigo 22 é pressuposto para a sucessão provisória. Então, pessoal, o que ele está... Olha como o cara foi genial aqui na explicação dele, professor Venosa. Tá? Silvio de Sal Venosa. Olha só como ele foi genial. Olha aqui. Então, vejam. Primeiramente, nós temos que ter uma situação factual, que é a ausência. O cara simplesmente foi pro Tibete, foi lá pra Antártica, o cara sumiu. Não há crime, nada disso. O cara sumiu. Nesse ato dele sumir, ele
deixou de residir no seu domicílio habitual. Ele deixou de ter, portanto, as práticas mínimas civis de negociar. E nesse contexto, pessoal, pouco importa se deixou procurador ou não deixou procurador. Subsequentemente, não devemos deixar de lado o fato portual que tem que ser designado um curador. E aí, remetemos à análise dos artigos 24 e 25 do Código Civil. Subsequentemente, eu só posso falar, pessoal, de primeira fase da ausência se eu tiver o que, gente? A nomeação judicial do ausente. E isso estar estampadamente, como já li pela sexta vez, 6 vezes, o artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícias, se não houver deixado o representante ou procurador, a quem cabe administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarar a ausência. Então não pode ter 2 declarações de ausência, meus amigos. A declaração de ausências é o estopim para que haja o que, gente? A primeira fase, que é a curadoria dos bens do ausente. Tudo bem? Tranquilo? Não acabou. Voltando aqui para as lições do professor Venosa. Ele e o Caio Maia e o Senhor Pereira foram os meus livros, junto com o Carlos Roberto Gonçalves, meus livros da faculdade. Rapaz, é só mestre. Olha só. Voltando aqui, olha só. Ponto, fecha aspas. Abre aspas. A posse dos herdeiros fica sujeita às garantias prestadas por eles no artigo 30. Vamos recapitular. Lá no artigo 30 do Código Civil, diz o seguinte. Vou ler o caput. Os herdeiros, para se emitir emissão da posse, ou seja, trazer para si, imergir, descer, emergir, sair. Então, ou seja, emissão da posse, exter a posse, emitir a posse. Na posse dos bens do ausente, darão garantia das restituições deles. Aí vem, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Por que isso, pessoal? Justamente pela hipótese do artigo 36. Porque o ausente ele pode regressar, né? Vamos supor, ele fez a meditação lá, Nirvana, pá, e aí ele voltou para São Luís do Maranhão. Foi no Tibete, viu o coronavírus lá espalhando, pá, bicho, vou voltar. Aí veio para o Maranhão. E aí chegou aqui no artigo 36 e ele enunciou com meio de seu advogado o seu direito. Olha só. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores neles emitidos. Ficam, todavia, obrigados a tomar as medidas asseguratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono. Ou seja, voltou, devolve. Tudo bem, até porque, pessoal, ainda não concretizou a imediata entrega do bem, tá? Porque fica sujeito a uma situação superveniente, que é o regresso por parte desse camarada. Por fim, pessoal, tá aqui muito bonitinho. Tem outra parte aqui do Venosa, daqui a pouco nós vamos ler, daqui a pouco nós vamos nos aprofundar. Então, pessoal, o que eu falei para vocês? Curadoria dos bens do ausente. Expliquei para vocês que a curadoria é um instituto em que o juiz nomeia uma pessoa maior capaz para entender interesses de pessoa que se encontra em situação especial. Nós temos a curadoria do ausente e temos a curadoria especial do réu preso. A expressão utilizada no nosso Código Civil, no nosso CPC, é curador. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Tá de boa? Olha só, não acabou. Nós vamos aqui dar seguimento aos nossos trabalhos, pessoal. E eu tenho um gráfico aqui que eu achei bastante interessante, desenvolvido aqui por nós. Olha só. Ele fica bem claro aqui, olha só. Nesse quadro aqui, eu peço aí ao pessoal lá de trás, ali, a Gabriela, que falta muito, o pessoal aí de trás, não, o pessoal de trás primeiro que é pontual. O pessoal de trás é pontual, não vou ser injusto não. Aqui o pessoal das colaterais, que é um negócio. Então o casal também, vocês sabem o que eu tô falando, é o casal, né? Cadê o casal? Olha só, pessoal. A sentença declaratória da ausência. Então veja, pessoal, nós temos aqui pontualmente o quê? Uma situação em que há uma decisão judicial em que reconhece a situação de ausência. Subsequentemente, nós temos que, gente, nomear curador dos ausentes. Aí o instituto é curadoria, você sabe. Você aprendeu, você é dedicado, você é inteligente, você já sabe. Declarado a ausência do artigo 22, deve ser nomeado curador especial do ausente. Pela 7ª vez, é para mesmo entender. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem deixar
sem dela, eu tô lendo mentalmente. Sem dela houver notícia, se houver deixado representante ou procurador a quem cabe administrar os bens. Aí tem que ver a parte do resto, que eu não lembro de cabeça. Tudo bem, pessoal? Beleza? Olha só, agora vamos, nesse sentido, ao artigo 24, ao artigo 25. Esse eu vou ter que ler no papel. Bem, rapidinho, me esperem, por favor. Deixa eu achar. Achei. Olha só, pessoal das colaterais aí, meu amigo aí que vira e mexe, fica perguntando aí do cursinho, do pecursinho, vai ter. Dona Arlete, presta atenção. O juiz que nomear o curador fixa-lhe os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Rapaz, gente, eu queria mostrar aqui meu braço, como me arrepio, que é muito bem feito. Veja que ele está dizendo, cara, curadoria é uma coisa, curatela e tutela é outra. Então, pessoal, nesse sentido, vamos completar o nosso raciocínio e distinguir curadoria, curatela e tutela. Curadoria, tranquilo, te peço para anotar no caderno os artigos 72, inciso 2 do CPC, bem como o artigo 22 a 25 do Código Civil Brasileiro. Tudo bem? Professor, eu assisti a sua aula de Direito Civil, parte geral, e o senhor ficou 2 horários, 2 tempos, explicando aí e falou do ECA, falou da Constituição. Eu sei, tem muito mais informação, mas a nossa aula é de sucessões. Então, pessoal, eu tenho que ser objetivo. Só um instantinho, deixa eu tomar meu cafezinho que chegou agora. Muito bom. Meus queridos, curatela. Bem, mais uma vez, igual a curadoria, na curatela, veja, anota aí, curatela. Na curatela, nós temos, mais uma vez, uma situação de nomeação judicial feita por quem, pessoal? Se é judicial do juiz, né? Ótimo. Mas que haja o quê, gente? Em uma situação peculiar. Decorre da situação em que envolve o quê, gente? Declaração judicial de incapacidade de uma pessoa natural. Declaração judicial de incapacidade de uma pessoa natural. Pessoal, a pessoa que é absolutamente incapaz, eu não preciso declarar judicialmente que ela é incapaz. Porque ela é absolutamente incapaz por força de lei. Aliás, a propósito, nós não podemos jamais esquecer a inovação trazida pontualmente na sistemática do Código Civil Brasileiro em 2015, com o advento da Lei 13.146 do ano 2015. Né? O mesmo ano do CPC, Lei 13.105 de 2015. Nessa sistemática, eu não posso dizer que o absolutamente incapaz, pessoal, que o relativamente incapaz não pode casar, não pode contrair, pessoal, uma relação de namoro, né? E os outros efeitos consequentes. Não posso ter esse tratamento jurídico, não posso jamais, porque houve uma inovação categórica no sistema. Viu, Matheus? Tudo bem, Matheus? Então vamos lá. Então nós temos aí categoricamente, pessoal, uma lei pontual em que vai reconhecer uma série de prerrogativas às pessoas relativamente incapazes. Então, pessoal, lembrar da aula de Civil 1, parte geral. Eu fiz, inclusive, um esquema, eu fiz uma reta azul, se vocês lembram dos nossos slides, nossas videoaulas. Eu fiz uma reta azul e eu fiz as divisões. Inclusive, eu falei para vocês da capacidade, da personalidade, da capacidade de direito, da capacidade de fato, das relações de impedimento. Falei da capacidade processual, da capacidade de ser réu. Cara, eu falei de muita capacidade, inclusive a capacidade postulatória. Então nós vimos bastante conteúdo naquela época. Isso lá no início. Mas nós estamos em outra atmosfera. Então voltando aqui. Em razão da lei 13.146, rapidinho, né, dá para memorizar. Parece que é nome de um candidato aí parlamentar. 13.146 de 2015. Essa lei, ela trata, pessoal, da situação de direitos da pessoa que possui certas dificuldades de exercer plenamente a sua vontade. São situações em que envolve uma restrição das habilidades mentais. Né? Situações pontuais que não vão comprometer que ela exerça as suas atividades contemporâneas. E qual vai ser o papel dessa indivíduo que vai exercer a curatela? Gerenciar bens. Gerenciar bens. Esse que é o papel do cara. Porque casar, namorar pode tranquilamente em razão da lei em comento. Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui. Então de 0 aos 16 anos incompletos,
a pessoa é absolutamente incapaz. Já dos 16 completos aos 18 incompletos, nós temos a situação de relativamente incapaz. Mais uma vez, pessoal, nós temos no âmbito do relativamente incapaz certas situações que também se complementam, que não são somente essas. Pode haver situações de natureza genética e mesmo circunstâncias da vida da pessoa que vai se enquadrar o indivíduo como relativamente incapaz. Veja que, nesses casos, requer que haja um pronunciamento do juiz. Você não vai chegar, ó, ele é pródigo, ele é relativamente capaz. Tu vai receber um processo, viu? Não há essa situação. Tem que ter um reconhecimento judicial. Pessoal, uma forma de você entender as situações que envolvem a assistência, o assistido e o representante legal, o procurador. Bem, tem uma dica que a gente usa muito, tá? Que está lá no direito empresarial, que aí você vai entender a distinção entre assistência e o representante legal. Está lá no artigo 973. 973? Não, acho que é só 974. Só abrir aqui nosso Vadmeco. Uma falha mental. Não tem problema, bicho. Isso aqui também não é uma CPU, né? Vamos lá. 973, 974. Qual é, professor? Tá errando. Qual é? Esse é o Matheus. Bora, Matheus. Acorda. Poderá o incapaz por meio de representante. É o artigo 974. Poderá o incapaz por meio de representante ou devidamente assistido continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz. É isso mesmo. Pessoal, lá no inciso 3º desse artigo, ele te traz um macete. Viu? Hudson. Não, isso não é a turma de Hudson. É de Robert Stewart. A turma de Robert Stewart. Olha só. Stewart, lá no inciso 3º. Aliás, lembrou do Ratinho, né? Tem um filme que é do Ratinho, cara. Olha só. Inciso 3º. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido. E o absolutamente incapaz deve ser representado. Então, vamos aqui, pessoal. Assistido, né? Se for o que, gente? Relativamente incapaz. E representado se for o que, gente? Absolutamente incapaz. Como o aluno tem uma imaginação muito grande, até porque eu também sou aluno, vamos aqui imaginar. Se de 0 a 16 anos, como é que você faz com o seu filho, com sua filha? Ou com o seu enteado, ou enteada? Você vai o quê? Você vai no colo com ela, você vai com a mãozinha, né? Com o maior respeito, carinho, levando o seu filho, seu enteado, até a escola, não é isso? Pô, bem, então por que você vai com toda aquela atenção, todo aquele cuidado? Porque não é uma criança ainda em desenvolvimento, gente. A pessoa está se desenvolvendo, está se formando mentalmente, papapá. Então veja, representante quando é aquela criancinha, né? Seu filho, sua filha, para quem é saudosa, né? A dona Arlete aí, lembrando dos seus filhos. Olha só, veja, carregando na mãozinha, ó, levando até onde, gente? Até a escola, né? Saudosamente falando. Contrapartida, pessoal, nós temos o quê? A situação do outro, atuada na outra moeda, que é o assistência, né? O assistido. Pronto. Que é o assistido. Quando ocorre o quê, gente? Quando o indivíduo é relativamente incapaz. Então, quando é relativamente incapaz, o menino não quer nem que a mãe pegue na mão, nem o pai, nem o padrasto, nem a madrasta. Não quer. Me lá. Ou seja, vai só assistindo. Assistindo é o que, gente? Relativamente incapaz. Representado é o que, gente? Absolutamente incapaz. Então, quem vai fazer a segunda fase é uma dica aqui que a gente faz muito. Aliás, dá para achar vários termos. Inclusive, dá para formar frases com o próprio Código Civil, pessoal. Até porque o Código Civil ele é um exaurimento de uma série de posições jurisprudenciais. Né? É a lei do Miguel Reale, né? Por assim dizer. Em oposição à do Bevilacqua. Bem, feito isso, dando segmento, pessoal, já estou chegando aqui já uma parte da nossa videoaula, né? Já está aqui acusando. Mas para darmos segmento, vamos aqui partir para o artigo 26 e em seguida, pessoal, vamos para o artigo 744. Pela terceira vez, vamos lá. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante, o procurador, em se tratando de 3 anos. Pessoal, eu poderia buscar aqui com vocês uma parte aqui do livro do Venosa, mas eu queria já diretamente tratar com vocês cada tempo, tá? Porque eu sinceramente eu queria ler mesmo, porque eu acho o cara brilhante. Mas eu vou direto ao ponto. Olha só, existe, portanto, 2 prazos. Vocês estão vendo aqui no quadro? Olha só, no quadro eletrônico, 1 ano ou 3 anos. Esse 1 ano, pessoal, é pontualmente com o quê, pessoal?
Vamos lá. Vê comigo 26. Decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante, procurador, e se passando 3 anos. Então, um ano é quando não tem o quê, gente? Não tem representante. Onde está isso? No 22. No 22 do Código Civil. Então, se esse ausente, já reconhecido por pronunciamento judicial, ele não deixou, portanto, pontualmente, pessoal, um representante ou procurador, o lapso temporal é de 1 ano. Mas se ele deixou o procurador, pessoal, 3 anos. Pessoal, na obra de Venosa, ele traz uma situação bastante peculiar, e eu gostaria que vocês memorizassem. Olha só, se esse procurador ele tem um tempo de vigência desse mandato para que ele haja o exercício dos seus poderes, suponhamos que seja 2 anos e 6 meses. Veja, pessoal, no momento em que acaba pontualmente esse lapso temporal, em virtude da necessidade de 1 ano, quando não tem procurador representante, evidentemente já converte aí na possibilidade de ser o que, gente? Aberta a sucessão provisória. Outra situação pontual é que quando não há na procuração poderes o suficiente para que haja a gestão dos bens, não há uma definição clara dessas prerrogativas. Mais uma vez, migra dos 3 anos para 1 ano. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Então veja, no que tange a sucessão provisória, eu queria ler com vocês o artigo 744. Repito, artigo 744 do CPC. Artigo 744 do CPC. Vamos lá? Artigo 744 do CPC. E aí a gente encerra essa parte. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente. Então veja, ele vai declarar a ausência. Declarar a ausência. Então, a primeira fase aqui que eu coloquei para vocês, olha só, curadoria dos bens do ausente. Depois que a primeira fase, pessoal, olha só, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear curador, papapá. Aí vem o artigo 745. Vamos aqui trabalhar isso aqui, ó. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Então veja, pessoal, nesse procedimento vai haver o que, gente? Publicações de editais. Vai haver publicações de editais, tá? Para que cheguemos aonde, gente? Da curadoria dos bens do ausente para a sucessão provisória. Tudo bem? Ótimo. Vírgula, onde permanecerá por 1 ano, ou não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses. Então, pessoal, vai haver o que? Essas publicações bimestrais, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse dos seus bens. Essa que é a ideia, pessoal, dessa publicação, tá? Inclusive, nós já falamos para vocês. Parágrafo 1º. Fim do prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando o disposto em lei. Nesse sentido, eu te peço para você ler os artigos 24 e 25 do Código Civil. Tudo bem? Parágrafo 2º. O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros, representantes e do curador e, por editais, a dos ausentes, para requerer a habilitação na forma dos artigos 689 a 692. Então, pessoal, veja que isso só ocorrerá pontualmente quando cumprido o que, gente? O caput do artigo 745. Todo esse procedimento ele está vinculado justamente para que haja o que, gente? A abertura da sucessão provisória. Então, não existe 2 declarações de ausência, só existe uma declaração de ausência, que é a do 22. E o 744 ele corrige no CPC essa incoerência pontual. Tudo bem, pessoal? Beleza? Show de bola? Agora veja, pessoal, nesse sentido, volta aqui para mim, nesse nosso quadro aqui, olha só. Artigo 28. Vamos lá. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Veja, pessoal, que mesmo havendo, pessoal, a sentença em que reconheça a abertura da sucessão provisória, tem que esperar quanto prazo, gente? 180 dias depois da publicação para que ela gere o que, gente? Efeitos. Agora tem um ponto aqui interessante, mas, vírgula,
Logo que passe em julgado, proceder-se à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e a parte dos bens, como se ausente fosse falecido. Pessoal, essa parte aqui nós vamos estudar futuramente. Nós vamos estudar especificamente, pessoal, a partir da nossa segunda unidade, que é ordem de vocação hereditária. E aí, lembrar a vocês que em sala de aula eu já falei da sucessão testamentária, da sucessão legítima, nós já trabalhamos esses aspectos. Mas nós vamos recapitular aqui nas videoaulas, sem problema algum. Tudo bem? Pessoal, tranquilo, tá de boa, pessoal tá entendendo, beleza? Só mais uma vez, se ele regressar à situação dos seus bens, pessoal, se ele regressar de novo ao seu domicílio, ele volta à situação dos seus bens anteriores, à situação de ausência, tá? E aí nós vimos as peculiaridades pontuais que relativo ao fato de ele ter ficado ausente e subsequentemente ter ocorrido a sucessão provisória, tá? Nós vimos isso aí lá no início na nossa fala. Bem, pessoal, eu vou me cortecer aqui minha fala e eu vou começar a tratar da sucessão definitiva. Mas, para tanto, eu vou fechar essa videoaula. Eu só quero deixar claro para vocês, pessoal, que as videoaulas, só voltar aqui a tela, todas as videoaulas, elas vão estar colocadas aqui na plataforma aqui do eFlorence. O aluno vai ter acesso a essas videoaulas, pessoal, bastando clicar aqui nos links, tá ok? Bastando clicar aqui nos links. E aí vai direto para a página do YouTube. É automático, tudo bem? É automático. Beleza, pessoal? Tá de boa? Tá tranquilo? Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.